Deus é bom. Agora os irmãos ouviram. Então, eu disse aos irmãos que parece que tem hora que nós ficamos com o Deus de Jó. Jó tinha um Deus tão longe dele, né, irmãos? Que por isso que Deus não parece que não respondia a Jó. No silêncio de Deus com Jó. Mas eu disse que quero cantar um hino. E mesmo na gravação, não vão ficar assustados. Se o Cresto, quando eu começar a cantar, ele achar que dá, tem como acompanhar. Ó meu Senhor, dá-me mais gratidão por tudo que tu fizeste por mim. Por sua graça no meu coração, que me encheu de ventura sem fim. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor. Mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. De graça dê-te ao meu coração a santidade, a paz e a fé, gozo celeste, consolação e liberdade de estar aos teus pés. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor. Mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Ó meu Senhor, tu fizeste por mim o que ninguém poderia fazer. Na cruz pregado, verteste assim sangue no qual sempre posso vencer. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor. Mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Amém, irmãos? Obrigado, Cresto. Foi muito bom, viu? Amados, nós hoje estamos aí concluindo o livro de Jó. O livro de Jó, para quem estudou, não é meu caso, eu acho que teve muito a aprender no livro de Jó. Repito, alguns têm o ânimo de perguntar se o livro de Jó é realmente uma parábola, uma lenda, uma história, ou é verídico. Eu particularmente respondo, não me interesso muito saber se é uma parábola, se é uma história. O que interessa é que eu aprendo muito com o livro de Jó. E percorrendo todo o livro de Jó, que nós tivemos o dever e a obrigação de aproveitar esse trimestre para ler, reler e fazer uma réplica ainda do livro de Jó, ler todo ele, todos os capítulos, são 42 capítulos, o livro de Jó. E lendo e relendo, a gente descobriu algumas coisas interessantes no livro de Jó. Primeiro,
O livro de Jó, nós não sabemos quando que ele foi escrito. Segundo a lenda, ou segundo a história da igreja, é o livro mais antigo da Bíblia Sagrada. É o livro de Jó. Nós não sabemos o escritor, não sabemos quem escreveu Jó. Isso também não tira a riqueza do livro de Jó. Não. Mas ele tem um tema muito interessante, o livro de Jó. O tema do livro de Jó é: por que o justo sofre? Na aula passada, eu repeti a aula de número 11, não dei a 12, porque tinha me impactado muito a 11. E eu não participei da 11, mas assisti a pregação, a gravação, e Deus me deu uma direção diferente do que foi, não que foi ensinado errado, isso foi ensinado certo, irmãos. Mas Deus me deu uma visão diferente de aprendizado, e por isso eu dei a aula de número 11. E o livro de Jó tem essa pergunta bem impactante: por que o justo sofre? Isso é uma pergunta que soa até hoje, irmão. Até hoje nós perguntamos isso. Por que o justo sofre? Ontem, em meio à pandemia, eu tive a oportunidade de conversar com um morador de rua durante aproximadamente uns 40 minutos. E este homem, ele conhece toda a Bíblia Sagrada. Toda. Ele aparentemente apresenta uma pessoa com mais de 75 anos, bem mais velho do que eu fisicamente, mas ele tem apenas 50 anos. O senhor, muito inteligente, uma inteligência fora do comum, que é inacreditável a inteligência desse homem. E ele teve família, tem 2 filhas casadas em Curitiba, que são muito bem sucedidas financeiramente. A ex-mulher dele já casou com outro homem e ele é morador de rua. E eu perguntei: você não tem vontade de se recuperar? Ele diz: eu tenho, mas Deus não quer me recuperar. E aí ele tentou me evangelizar de várias maneiras, e é uma coisa muito impressionante para responder a pergunta: por que o justo sofre? É o tema do livro de Jó. E nós descobrimos o seguinte, irmão: no livro de Jó, nós temos 3 amigos que procuraram, as duras penas, fazer com que Jó confessasse até mesmo que ele não devia. Jó não tinha cometido pecado. Jó não cometeu pecado. E por isso a pergunta: por que o justo sofre? Essa pergunta de por que o justo sofre saiu da mente de Jó. Por que o justo sofre? Na nossa mentalidade, um justo não deve sofrer. Mas nas entrelinhas de Deus, irmãos, nós temos que conhecer melhor a Deus. Jó teve 3 amigos que vieram para conversar com ele, para tentar convencer dele a confessar o pecado. E dos 3 amigos de Jó, o mais carrasco foi um tal de Elifaz. Elifaz foi um homem extremamente carrasco. Elifaz se reuniu com Jó 4 vezes para tentar incriminar Jó. Ele se reúne com Jó no capítulo de número 4, depois ele se reúne no capítulo 5, depois ele se reúne no capítulo 15, e depois ele se reúne no capítulo de número 22, com as mesmas argumentações que Jó sofria porque estava em pecado. Depois nós tivemos outro, um pouco mais brando do que ele faz, que foi o Bildade. Bildade se reuniu com Jó 3 vezes, com o mesmo objetivo, com a mesma teoria, com o mesmo, querendo convencer Jó que ele tinha pecado. No capítulo 8, no capítulo 18 e no capítulo 25, está lá a Bildade tentando incriminar Jó. Depois nós tivemos o terceiro, um pouquinho mais brando ainda, que foi o Zofaz. O Zofaz se encontrou-se e se reuniu para dar lição de moral a Jó apenas 2 vezes. Ele se reuniu no capítulo 11 e se reuniu no capítulo 20.
para tentar forçar Jó confessar o pecado. Eles não conseguindo, eles parece que assim, que eles nos seus palpites eles disseram, não tem jeito, o homem não vai confessar. É duro de coração mesmo. E todo esse inteirinho, irmão, Deus se manifesta e fala a Jó no capítulo 1 e no capítulo 2. Depois do capítulo 1 e o capítulo 2, Deus não se manifesta mais nas histórias de Jó. Os homens usam o nome de Deus, fala de Deus, fala que Deus é soberano, fala que Deus é poderoso, mas Deus não se manifesta. E aqui faz com que Jó chegue a pensar em que Deus abandonou ele. Deus não abandonou ele, mas Deus não se manifestava. O que nós aprendemos aqui, irmãos? Nós aprendemos que Deus não nos abandona, mas em muitos momentos Deus não se manifesta. E aí vem aquelas loucuras na nossa cabeça. Deus não me quer mais, Deus me abandonou, eu não tenho mais jeito, eu estou abandonado. Mas Deus estava visualizando, vendo tudo o que acontecia. O que acontece, que nem nós falamos na lição passada, existia dentro de Jó um orgulho que superava pecado. Um orgulho dele ser santo, dele ter sido testemunhado por Deus, dele ser temente a Deus, dele nunca ter pecado e estar sofrendo. E ele não aceitava essa particularidade. Ele esquecia de conhecer um pouco melhor Deus. Saber que Deus pode todas as coisas, mas age quando quer e quando pode. Quando quer e quando lhe é conveniente. E Jó não conseguia entender essas coisas. Aí nós perguntamos, por que, irmão, que Jó não conseguia entender essas coisas? Porque Jó teve uma vida abastada, lá no capítulo 1 e capítulo 2, prova muito bem isso. Jó teve uma vida muito abastada, onde Deus falava com Jó cara a cara. E quando precisou de Jó passar por uma prova, Deus não entendia, porque na verdade ele não chegou a conhecer Deus como precisávamos conhecer Deus. Conhecer a grandeza, conhecer o poder, conhecer em quem Deus manda, como é que Deus faz, que a natureza é movida por Deus, os animais, as coisas, todas as coisas são movidas por Deus. Isso falta conhecimento em nós, para quando vem qualquer dificuldade. Quando vem qualquer dificuldade em nós, irmão, nós apelamos para que nós somos bonzinhos. Eu fui bonzinho. Eu, pastor Valdemar, sou pastor há 40 anos, por que agora eu passo uma luta? Mas eu esqueço que Deus é poderoso sobre cada um de nós. E Deus tem seus caminhos. Mas Deus não está se manifestando, porque Ele precisa que eu quebrante alguma coisa dentro de mim ainda. Muito bem. Então, depois de passar do versículo de número 3 até o versículo de número 31, esses 3 homens trabalham com esta missão de convencer a Jó. E Jó, até aqui, se manteve debaixo da promessa de Deus. Ou seja, fiel. Fiel. Não mentiu, não devo, não peco, mas não consigo compreender por que o justo sofre. Por que ele não compreendia? Porque ele não conhecia Deus. Quando nós chegamos no capítulo número 32, irmãos, ao 37, aparece um outro personagem chamado Eliú. Eliú, ele vem com uma outra teoria, ou seja, ele vem com a teologia um pouquinho diferente dos demais, achando que os demais erraram por focar apenas que ele confessasse o pecado. E agora ele traz uma teologia um pouquinho diferente, dizendo que Deus é grande, que Deus é poderoso, que Deus faz, que Deus é poderoso. E Jó, então, com essa nova, abriu um pouquinho o coração, irmão. Valeu para Jó. Por que valeu, irmão? Porque quando nós ouvimos a palavra de Deus, cada vez que nós ouvimos a palavra de Deus, cada vez que nós
participamos da leitura da palavra de Deus, prestamos atenção, o Senhor abre alguma coisa em nossos corações. Por isso há essa grande dificuldade entre as igrejas evangélicas, e eu cito a Assembleia de Deus, de muitos irmãos vir apenas na ceia. Particularmente, irmão, ele está perdendo um tempo dizendo que é cristão. Está perdendo um tempo. Vejamos o exemplo de Jó. À medida que ele começou com a nova teoria, com a nova teologia, o coração de Jó foi abrindo. Chega no versículo 37, ele para. Porque ele também não consegue colocar, mas Jó já está mais abrandado. Jó está mais compreendendo. Mas por que Jó então ali não cedeu? Porque ele não conhecia Deus. Faltava conhecimento. Queridos irmãos, querido irmão que está me ouvindo, querido irmão, a nossa dificuldade é conhecer a Deus. Quando nós não conhecemos a Deus, tudo é difícil para nós. Hein? Nós se tornamos cristãos, mas não se tornamos convertidos. Nós se tornamos cristãos, mas quer cuidar só do que é nosso. Para nós se convertermos, nós temos que conhecer a Deus. E aí, quando nós chegamos no capítulo número 38, a Bíblia diz em que agora sim Deus fala com Jó. E ele fala com Jó de uma maneira muito singular, muito conhecida, Ele fala com Jó, porque ele sabia que Jó estava numa situação realmente difícil, até para crer na presença de Deus. E ele fala no costumeiro de Deus. Como é o costumeiro de Deus? Ele sempre fala dentro de uma nuvem, ele fala dentro de um fogo, ele fala dentro de um redemoinho, ele fala dentro de um vento. E ele falou com Jó agora dentro de um redemoinho. Ele falou com Jó. Ele falou com Jó e Jó não entendia nada. E ele começou a fazer pergunta para Jó. Jó, onde você estava quando foi criado o mundo? Jó não sabia. Não conhecia Deus. E é tão interessante, irmãos, que Deus vai perguntando para Jó, o que aconteceu, o que deixou de acontecer, você sabe disso, sabe daquilo, até quando Deus se refere a dois animais gigantes da terra. Até quando Deus se refere a dois animais gigantes na terra. Ele se refere a esses dois animais, e quando ele se refere a esses dois animais, Jó não conhecia. Deus falou do hipopótamo, que é um animal que pela sua força destrói quem avança nele. Ele falou do hipopótamo. E ele falou do crocodilo, que trabalha sagazmente, que são dois animais bem conhecidos na Bíblia. E ele quis ali mostrar para Jó, que Jó não conhecia, e que aqueles dois animais superpotentes, de muita força, são administrados por Deus. Se Deus é capaz de administrar um hipopótamo, irmão, não é capaz de administrar a minha vida? Não é capaz de administrar a tua, irmão? Não é capaz de administrar a igreja? Se Deus é capaz de administrar um crocodilo que está lá dentro das águas, sagaz, come a sua presa dentro d'água, esmagado, não é capaz de administrar a nossa vida? É sim. Então isso 38, capítulo 38, capítulo 39, Deus agora começa a mostrar a natureza para Jó. E Jó não sabia nada de natureza, irmãos. Jó não sabia nada de natureza. Quando chega no capítulo de número 42, então Deus agora percebe que Jó começa a perder o seu orgulho. Ele perde o seu orgulho. Agora vem uma prova. Se Jó perdeu o seu orgulho, então Deus orienta ele. Agora então você chama teus amigos que te acusaram a vida inteira e ora por eles. Que coisa linda, irmão.
Quem é você, quem é eu que tenho capacidade para chamar o meu inimigo para orar por ele, para abençoar ele, para tirar as dificuldades que estão nas costas dele? Todas as vezes na nossa vida cristã, irmão, que nós vemos esta ação de você amar o teu inimigo, nós vemos a bênção de Deus sobre nós. Todas as vezes. Todas as vezes que nós vemos esta ação de Deus, de o homem amar o seu inimigo, nós vemos a mão de Deus sobre nós. E Deus agora orienta Jó. Jó, chama teus amigos que te acusaram a vida inteira e ora sobre eles. Como diz assim, pede perdão para eles. Em outras palavras, Deus estava falando isso. Mas foram eles os errados, não importa, pede perdão para eles. E Jó, então, se dispõe a orar pelos seus inimigos. E quando ele está orando, no capítulo 42, que ele está orando pelos inimigos, a Bíblia nos informa, a Bíblia nos diz, não é palavras minhas, em que Deus, irmãos, deu tudo quanto Jó tinha. E repete, e deu tudo em dobro. Se a Bíblia dissesse para nós assim, Deus deu em dobro, nós podíamos pensar, mas deu em dobro o quê? Não, a Bíblia diz que ele deu tudo quanto Jó tinha. E deu tudo em dobro. Entre esse tudo que Deus deu para Jó, irmão, tem uma coisa que nós não observamos. Deus deu a vida para Jó, idade, tempo de vida, em dobro o que ele era para viver. Ao ponto que depois disso nasceu as filhas de Jó, que diz que na terra não teve mulher mais formosa do que as filhas de Jó. E Jó conheceu os seus netos, filhos daquelas filhas, que depois do sofrimento. Que coisa linda, você não dá nem glória a Deus aonde está. É assim que o nosso Deus faz, quando nós, irmão, não medimos esforço para conhecer a Ele. Tem uma luta na tua vida, irmã? Tem uma luta na tua vida, irmão? O que será que está acontecendo comigo? Mas está tão difícil. Tira um tempinho para conhecer a Deus. Tira um tempinho para memorizar o que Deus faz nessa terra. Tira um tempinho para imaginar o tamanho da terra, que é um planeta, o tamanho da Lua, em comparação a um outro. Se nós perguntássemos hoje para quem está nos ouvindo e para nós que estamos aqui, quem é o curioso que sabe o tamanho da Terra? O tamanho em cúbico. E qual que é o tamanho da Lua? Em cúbico. Talvez ninguém sabe. Se ninguém sabe é porque ninguém está preocupado em conhecer a Deus, porque são criação de Deus. Eu não consigo conhecer uma pessoa só por ver ele. Eu preciso conhecer uma pessoa pelo que ele faz, por onde ele anda. É assim que eu conheço as pessoas. Nós, para conhecer a Deus, irmão, nós temos que conhecer o que ele faz também. Para conhecer a criação de Deus. Quando Deus chamou, irmãos, e Jó, e perguntou desses dois animais gigantes, ele estava perguntando se Jó conhecia ele. E disse, eles são criação nossa. Aí, para não ficar aquilo dentro do coração, dois animais gigantes, o hipopótamo, e o segundo animais, o crocodilo, animais ferozes, animais que... Diz que o hipopótamo é um dos animais que mais mata ser humano no mundo. É o hipopótamo, não é o leão, não. É o hipopótamo. Irmãos. Aí ele trouxe um outro animalzinho insignificante, que não tem nem, acho que nem dente para morder. Chamada de jumento do campo. E perguntou, você sabe como é que ela cria os filhotes? Você sabe como é que ela amamenta os filhotes, Jó? Não, então você não conhece Deus, irmão. Se você não conhece a criação de Deus, você não conhece Deus.
Se eu não conheço a criação de Deus, eu não conheço Deus. Muito bem. Um resumo que nós trouxemos para nossos queridos irmãos sobre o livro de Jó. Temos a lição de número 12. A lição de número 12 diz assim: quando Deus revela ao homem. Quando Deus revela ao homem. E lá no versículo, na verdade prática, diz assim: mesmo transcendente, distinta a sua criação, Deus se revela ao homem mortal. Deus se revela ao homem mortal. Deus, ao se revelar ao homem, ao se revelar a Jó, ele restaurou a vida de Jó, que Jó tinha, só que Jó tinha uma vida boa, mas uma vida sem conhecimento a Deus. Desde então, agora Deus se revela a Jó, e agora Deus restaura a vida de Jó, fazendo com que Jó conhecesse um pouco a Deus pela sua infinita bondade. Na introdução da lição de número 13, nós temos no início da lição assim: nesta lição vamos estudar como Deus se revelou a Jó e dialogou com o patriarca. Isso está lá no capítulo 38, versículo a 41. Esse episódio marca ápice de Deus. Quando nós lembramos assim, ápice de Deus, o que é ápice de Deus? Parece o nome de um animalzinho, né? Ápice, irmão, esse episódio te revela a criação, o poder, a glória, a altura, a majestade, o máximo de Deus. Deus trouxe isso agora para Jó. Deus trouxe para Jó algo que Jó não imaginava, pois mostra a quebra do silêncio divino. Ao longo desse estudo, veremos que a resposta de Deus não são precisas segundo o objetividade do homem. Não é do jeito, as respostas de Deus não é do jeito que eu quero, é do jeito que Ele é, do jeito que Deus é. Nós observamos que Deus silenciou um bom período sobre a nação de Israel. A nação de Israel. Quando nós abrimos a nossa Bíblia entre o Antigo Testamento, já que nós estamos em escola bíblica dominical, muitos dos nossos irmãos, por falta de conhecimento, não quer dizer que eu conheço mais do que ninguém, é porque Deus tem nos ajudado, sempre não faltar uma escola bíblica dominical. Tudo que eu pude aprender com meus pastores, presidente, todas as oportunidades, eu não perdi a oportunidade. Então nós aprendemos isso pela misericórdia do Senhor. Não é que isso é bom, não. Não devemos, de maneira nenhuma, chamar o Antigo Testamento de Velho Testamento. Para quem conhece a palavra de Deus, vai chamar de Antigo Testamento. Se explica por quê. Antigo pode ter uma coisa antiga boa, relíquia, que é o caso da Bíblia. E velho é uma coisa que já perdeu sua força, perdeu sua cor, perdeu seu ânimo, não tem mais força. Então, vocês que estão nessa escola bíblica dominical hoje e que estão me ouvindo, não chame o Antigo Testamento de Velho Testamento. Não chame. Chame de Antigo Testamento, porque é assim que nós devemos fazer, é assim que nós devemos. Então, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, todas as Bíblias traz uma página em branco.
Aquela página tem um significado, irmão. Aquela página em branco que você tem entre um testamento e o outro. O significado dela é o tempo de 400 anos que Deus ficou sem falar com a nação de Israel. Mas Deus tinha se ausentado de Israel? Não. Continuava sendo o povo de Israel? Sim. Continuava recebendo a proteção de Deus? Sim. Mas o povo de Israel tinha entrado o seu orgulho no coração, tinha se afastado de Deus, então Deus tinha se afastado da nação de Israel. Deus estava silêncio. E quando Deus está em silêncio, o que nós imaginamos, ser humano, é que Deus está longe de nós. Deus está longe de nós. Deus não está longe, Ele está presente. Por quê? Porque Ele é onipresente, é onipotente, Ele é todo-poderoso na nossa vida. Então Ele não fica longe de nós. Mas e quando Ele silencia, a sensação que nós temos é que Deus está longe. O senhor que eu conversei com ele ontem, ele disse que para ele não tem mais jeito, porque Deus não quer ele. Ele entende em que Deus está longe dele. Ele entende. E eu me ofereci para ajudar ele. No que eu posso te ajudar? Somos 51 anos. Gostaria de te ajudar. Eu te garanto que eu vou me doar para te ajudar. Ele diz, não tem como o senhor me ajudar. Eu digo, por que não tem como lhe ajudar? Ele diz, não tem porque eu não consigo dormir sem beber uma cachaça. Eu só durmo se beber cachaça. Eu já tentei me internar, lá nos internos não pode beber. Já tentaram me prender, lá na cadeia não pode beber. E eu prefiro ficar aqui para poder dormir. Misericórdia do Senhor, né, irmãos? Quando nós olhamos a revelação de Deus no primeiro item, Deus que tem voz. Nós conhecemos um Deus que tem voz. Nós se enganamos muito. Deus falou comigo. Eu me lembro de uma irmã, dirigente de oração da nossa igreja, que congregava comigo, que eu tive muita dificuldade para ensinar a irmã. A irmã era muito espiritual. Ela sapateava por qualquer coisa. Porque ela levantava o braço e gritava e que Deus... E ela falava para as irmãs no círculo de oração, lá nas reuniões, irmão, hoje eu saí de casa, entrei no meu carro e Deus ia falando comigo. Para com isso, irmão. Então eu sou crente. Deus fala comigo toda hora através da sua palavra. Mas ao vivo, ele gritar, Valdemar, Antônio, Luiz, Pedro. Para com isso, irmão. Conheça um pouquinho o seu Deus. Nós não temos um Deus de brincadeira. Nós temos um Deus, irmão, que Ele traça a nossa vida da manhã antes de nós acordar. O nosso dever é agradecer se amanheceu chovendo ou se amanheceu com sol. Que foi Ele que proporcionou. Agora que Deus fala comigo dentro do carro, que Deus fala comigo lá, que Deus fala comigo lá. Deus, então, tem voz, irmão. O Altíssimo havia falado nos 2 primeiros capítulos, depois silenciou. Tem quanto tempo, irmão, que Deus está silenciado na sua vida? Tem quanto tempo que Deus está silenciado na minha vida? Eu louvo a Deus. Mas eu nunca passei um período, irmão, tão longo. Eu estou completando quase 2 anos aqui nessa congregação. Nunca ouvi Jesus batizar com o Espírito Santo aqui dentro. E eu já perguntei muitas vezes para o Senhor. E o Senhor não me respondeu. Senhor, sou eu o culpado? Ou tem alguma coisa
neste altar para se mexer? Tem alguma pedra neste altar que a gente tem que consertar? Senhor, tenha misericórdia. Dirigia eu uma igreja. E num culto só, Jesus batizou 71 com o Espírito Santo. E esse silêncio hoje? Uma escola bíblica dominical, numa igreja menor do que essa, Jesus batizou 22 crianças com o Espírito Santo. E o silêncio de hoje, irmão? Qual que é o silêncio de hoje? Nós não faz nos voltar a nossa mente lá para a história do profeta Elias e os 400 profetas de Baal, mais 400 de não sei das quantas lá? Será que não tem alguma pedra neste altar que nós temos que consertar? Você não diz a misericórdia de Deus? Mas eu creio que Jesus tem poder. Eu creio que nós estamos passando por um momento de silêncio. Nós estamos passando por um momento de silêncio. Deus tem hora que Ele silencia. Ele não abandonou. Nós não estamos abandonados. Mas eu creio, sinceramente, num silêncio de Deus sobre a sua igreja. Nós hoje estamos no mês 12. O último batismo que o campo de Curitiba fez foi no mês 2. Tem 10 meses que não batiza mais ninguém. É a pandemia? É a pandemia. Mas é um silêncio permitido por Deus, irmão. E eu creio que até terminar a pandemia, Deus ainda vai purificar a sua igreja. Aqueles que não têm voluntariedade, que vêm para a igreja, que não quer submeter a nada, é do jeito dele e acabou. No nosso passado, irmãos, o pastor ia dirigir uma igreja, os seus obreiros, os seus cooperadores perguntavam: pastor, me orienta como é que eu faço no meu departamento. Porque do jeito que ele orientasse, acontecia. Existia uma submissão. Hoje o pastor chama alguém: irmão, o senhor pode liderar esse departamento para mim? Não estou falando de outros pastores, estou falando de eu que sou pastor. Ele fala: eu vou, pastor, mas do meu jeito. Se pedir um irmão para dar aula, eu dou do meu jeito. Deus ainda está cuidando da sua igreja. A prova que ele cuidava da vida de Jó, mas não se manifestava. Por quê? Porque existia uma coisinha que Jó não esperava ser. Jó não esperava que é porque ele não conhecia Deus. E Jó não esperava que ele tinha um orgulho de ser santo. Quantos de nós, irmão, tem um orgulho? Eu nunca pequei. Eu estou com 45 anos casado com a primeira mulher, nunca beijei outra. Irmão, e o orgulho dentro do coração de ser santo? Não vale nada? É para beijar outra? Não. Em nome de Jesus, não. Mas tem que perder o orgulho que está dentro do coração também. Vamos um pouquinho mais com a história de Jó. A poderosa manifestação de Deus. Deus se manifestou de uma maneira muito, no momento certo, porque ele vai se manifestar, irmão, no momento certo. Aí adianta dizer: não, eu estou cansado dessa vida, eu não aguento mais. Deus vai se manifestar para mim no momento certo, irmão. E para você também.
enquanto nós não compreender melhor quem é Deus e como Ele é, nós então vamos ter muita dificuldade. Deus se revela ao ser humano, que é criatura de Deus. O ser humano foi criado conforme imagem e semelhança. Muitas pessoas tentam imaginar que Deus é um homem assim como nós. Não estou dizendo que seja ou que não seja, mas quando a Bíblia diz que Deus criou imagem e semelhança, foi no sentido de sabedoria, de inteligência, de compreensão. Ele nos criou para ser inteligente, para ser sábio, para se desviar do mal, para adorar a Deus. É nesse sentido. Deus não está falando de forma de corpo. Deus está falando de essência da mente. E então Deus, irmãos, Ele se revela ao homem porque o homem é uma criatura para compreender a Deus. Nós somos criados para compreender a Deus. Nenhum outro animal foi criado para compreender a Deus. Não existe um outro animal na terra que fosse feito para compreender a Deus. Só o homem foi feito pelas mãos de Deus para compreender a Deus. E é exatamente aonde a sua totalidade não querem conhecer a Deus. Somos nós, os seres humanos. Nós deveríamos conhecer a Deus melhor. Nós deveríamos perder tempo, horas e horas, para compreender a criação de Deus. Para nós compreender como os rios, como as águas andam, caminham e não tem pé. Como as águas não encontram nenhum obstáculo e fica chorando. A água, ela vai correndo, quando ela encontra um obstáculo, ela não tem nenhum problema, ela sai fora do obstáculo e continua a sua trajetória. Não tem mão, não tem pé, mas não tem quem tenha mais força do que a água. Nós não somos capazes de compreender essas coisas. Essas naturezas de Deus, essa criação de Deus. Deus está presente. Ele está presente, mas não se manifesta a mim. Mas Ele está cuidando de mim. Como é que eu sei que Ele está cuidando de mim? Sim, o ar que eu respirei, Ele que dá. A água que eu bebo, é Ele que dá. Os alimentos que eu me alimento, é Ele que dá. E ainda eu apelo para a ignorância em dizer que Deus me abandonou. Nós não temos nem ideia do que é ser abandonado por Deus. Nós não temos nem ideia do que é ser abandonado por Deus, irmãos. Se nós tivéssemos ideia, alguém vai lá e diz assim, mas eu estou passando por uma tribulação. Nós temos ideia do que é tribulação, irmão? Nós não temos ideia do que é tribulação. Conta-se os nossos antepassados, irmãos mais antigos, que tribulação é quando não tinha os maquinários que tem hoje, e as pessoas lá na lavoura colhiam o feijão, colhiam o arroz, fazia aquele montão de feijão com casca, e pegava uma ferramenta e batia em cima daquele feijão seco. Pau! Aí aquela casca abria e soltava o feijão. Quem é que já passou por uma surra dessa aqui? Mas eu estou passando por uma tribulação. O que foi? Não, porque eu dormi demais, perdi a hora e perdi o emprego. Isso é tribulação? Não, porque eu não cumpri com o meu dever e não gostaram de mim. Isso é tribulação? Passa-se alguém na rua, me permite a ilustração, e lá eu vi isso quando nós tínhamos aqui em Curitiba um jornalzinho dos Pimentéis, não do pastor Pimentel, dos governadores Pimentel, que chamava de jornal de sangue, né? Ali a gente olhava, todo dia aparecia uma menina de 17 anos,
foi estrupada e morta. Aí conta a história. Ela saiu de um bailão 3 horas da manhã, passava por um terreno ermo, seminua, e 2 assaltantes o assaltaram e aprontaram com ela e mataram. Tribulação. Quem provocou a tribulação? Não foi ela? Não foi ela que provocou a tribulação? Nós precisamos imaginar e entender que parte das lutas que nós temos, igreja, irmãos, é provocado por nós. É minhas mãos que fazem isto. Nós hoje temos reis, ex-governador, ex-presidente, ex-ditadores na cadeia. Estou passando por uma tribulação, uma injustiça. O que ele fez? Só Deus sabe. Os ditadores se acharam cova, com mais de 300 pessoas enterradas numa cova que ele mandava matar. E está passando injustiça na cadeia. Os ex-presidentes, que te roubaram o país dele inteiro, e está passando injustiça. Deus está presente na nossa vida, irmãos. Deus esteve presente na vida de Jó. E Deus concedeu a Jó, irmão. Ele concedeu a Jó a misericórdia, a força. Porque na hora que Jó compreendeu a Deus, que Deus perguntou para ele da criação, das coisas, que Jó caiu em si, que Deus é grande, que Deus é poderoso, que Deus é criador, agora Deus retribui a sua bênção. E diz que Deus deu para Jó tudo aquilo que ele tinha. Depois diz, em dobro. E aqui eu fui procurar, primeira coisa que eu fui procurar, irmãos, nos livros sagrados, não foi na internet não, hein? Foi nos livros sagrados. Foi a vida de Jó. Jó teve o prazer de dali para frente conhecer seus netos. Que coisa linda, irmãos. Que coisa linda. Quando nós viramos a página, nós encontramos um cuidado que nós devemos. Muitos de nós cremos assim, que Deus está longe de nós. Cuidado com isso, irmão. Deus não está longe. Deus está... Ele conhece a nossa vida. Nós não conhecemos Ele, mas Ele conhece nós. E Ele sabe. Eu posso ilustrar aqui um irmão que nós tínhamos, que era uma benção. Ele dava aula na escola dominical, que era uma benção. E ele trabalhava de borracheiro, irmão. E a borracharia dele trabalhava domingo. E ele, todo domingo não, um domingo sim, um domingo não, ele pediu o patrão dele para liberar ele, para ele ir para a escola dominical. E ele ia, aqui na Vila Santo Antônio. E ele ia. E quando nós dávamos para ele dar aula, irmão, que coisa linda a aula daquele irmão. Aí ele fez na igreja e pediu oração. Disse, irmão, eu queria que Deus abrisse uma porta para mim. Eu quero sair dessa vida de trabalho domingo. Quero me dedicar inteiramente à igreja. E ele trabalhava de borracheiro, teve uma ideia. E eu vou comprar pneu velho e recapar pneu velho e vender ele com recapado e eu vou ganhar dinheiro. Aí pegou a garagem do carro dele, conseguiu uma caminhonetinha antiga, barata, e começou a puxar pneu. Irmãos, e aquele negócio deu dinheiro. E ele começou a ganhar dinheiro, E cadê o irmão? Nós fomos buscar ele, eu era secretário da igreja, fomos buscar o irmão, e cadê você? Pediu para Deus abrir a porta, Deus abriu a porta, você saiu do emprego, e agora não vai mais. Irmão, eu não dou conta. Eu não estou dando conta. Já abri 2 filiais em Curitiba, estou abrindo 2 em Santa Catarina, já estava de BMW 0, irmãos. Tinha comprado casa em Santa Catarina, tudo assim dentro de um ano. Mas, irmão, e a igreja? Eu acho que o meu tempo já passou, irmão, de igreja. Cuidado, irmão. Sabe por que Deus não abre a porta para você e para mim? Porque Ele sabe o teu amanhã. Ele sabe o teu amanhã. Ele sabe que quando Deus abrir a porta para você, irmão, você não vai querer mais a igreja.
Eu quero acreditar que existem pessoas que estão enfermo, doente, porque se Jesus curar ele não vem mais na igreja. Ele não vem mais na igreja. No tópico de número, ainda aqui, na segunda página aqui, nós temos aqui, encontrar com Deus. Chegar. Esse era o grande dilema do homem de Urs. Pensar que Deus havia abandonado. O patriarca nada sabia dos bastidores celestiais, onde o diabo apostou na sua integridade. Ele nada sabia disso. E isso se torna um perigo para nós. Nós devemos ter muito cuidado com isto. Não conheço a Deus, devo ter muito cuidado com isso. A revelação de Deus, de um Deus sábio. Deus, ele é sábio, ele se revela para nós, para a glória do seu nome. Ele não vai se revelar para mim, estamos encontrando o item 2, irmãos. Ele não vai se revelar para mim para que eu me glorie. Ele vai se revelar para mim para a glória do nome dele. Aqui nós precisamos aproveitar que toda vez que Deus cura uma pessoa, cura para a glória do nome dele. Cura para a glória. Aliás, todas as coisas que Deus faz. E me veio à tona e me lembrar de um episódio que aconteceu conosco aqui em Curitiba. Nós tínhamos um casal que tinha 9 anos de casados, irmãos. Não tinha um filho. E toda a campanha, aquela irmã estava lá orando para Jesus dar um filho para ela. E toda a campanha, aquele irmão, toda a oração, eles iam para frente para orar. É um desejo santo, ter um filho, coisa boa. Mas esse filho é para a glória do Senhor? Só que Deus, irmãos, Deus, ele atende as nossas petições. Nós insistimos, e Deus, como foi num culto de ceia, pela misericórdia de Deus, eu era o co-pastor daquela igreja, eu estava pregando na ceia. Na hora da oração, vamos orar, o Senhor tocou no meu coração. Primeiro o Senhor me revelou 2 pessoas em pecado na igreja. Me mostrou um balaio na cabeça da pessoa e ele não podia ver, ele estava com os olhos vedados, que o balaio vinha até. Mostrou a pessoa literalmente, 2 moças, uma casada e uma solteira. E depois Deus me orientou a orar que Deus tinha uma bênção para alguém ali. Eu, como homem, pensei que fosse aquelas 2 moças. Chamar para orar por ela, para Deus perdoar elas. E eu fiz o apelo. E elas não se levantaram. Se levantaram, mas não vieram para frente. E essa irmã, que desejava ter um filho, veio para frente. Quando ela chegou, dobrou o joelho, que eu estava com meus olhos levantados, que eu baixei os olhos, o Senhor me iluminou. Era ela. Eu desci do púlpito e orei por ela. 15 dias, ela foi lá em casa com seu esposo nos avisar que tinha concebido. Glória a Deus. 4 anos que a criança tinha nascido, ela traiu o marido e separaram. Hoje está ela no mundo do meu Deus, vivendo a vida mais dissoluta. A filha da mesma forma, e ele sofrendo. Tudo que ele faz para a glória, mas conforme a insistência. A minha esposa tem uma irmã que hoje é saudosa memória, e ela com a filha tinha 11 anos de idade, a menina. Era uma bênção na igreja, ela cantava, pregava, era um instrumento na mão de Deus. De repente a menina pegou uma doença que não sabe o que era, ficou magrinha, seca, fraquinha, não tinha força, não levantava. E essa menina foi internada no Hospital Santa Casa
Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Ela foi internada e os médicos não acham problema, e a menina doente. E a mãe crente, a família crente, e a mãe passou a percorrer a igreja. Ela ia em tudo quanto é ministério, ia na Deus e Amor, receber revelação, ia receber tudo quanto é igreja ela ia. Foi um dia ela fez uma oração: Jesus, cura minha filha de qualquer jeito. Outro dia ela foi lá na Santa Casa, a menina estava boa, curada. Minha sobrinha. Ela é viva. Mora em Rondônia. Quem sabe está me ouvindo. Se quiser, pode. Ficou bonitona, cresceu formosa. Aí, irmão, tirou toda a roupa de crente, colocou uns brincos desse tamanho, se pintava que era uma coisa mais linda, viu? Ninguém sabia se era uma rosa da manhã ou se era uma pessoa. Vestidinha assim que não dava nem para curvar, que você enxergava tudo por baixo. Achou um rapaz na igreja católica e casou com o rapaz. Casado mesmo. Foi quando foram embora para Rondônia, isso em São Paulo. Chegou em Rondônia, irmão, de repente conseguiram uma fazenda, a coisa mais enorme, uma fazenda de gado. Ela deu um derrame cerebral. Ficou toda paraplégica. Isso tem uns 30 anos já, irmão, que ela é paraplégica. Ela anda com uma perninha só e com a mão ela faz as coisas. Aí o marido abandonou ela. Ela não quer nem saber de Jesus. O marido abandonou ela. Por sinal já morreu. E ela luta para viver com aquele toco de mão, porque o resto, os médicos desenganaram. Então, irmão, nós temos que pedir as coisas para a glória de Deus. A tua casa precisa ser para a glória de Deus. Os teus filhos precisam ser para a glória de Deus. As tuas riquezas, os teus dinheiro, a tua vida precisa ser para a glória de Deus. Porque Deus é bom. Muito bem, está na hora de nós terminar. A Bíblia fala dos dois animais, onde ele chama aqui o hipopótamo behemote, e ele chama o crocodilo, a Bíblia no Antigo Testamento chama de Leviatã. Muitos interpretam que este Leviatã é a figura satânica, porque ele vive nas águas. Mas se a gente for estudar bem direitinho, ele não demonstra tudo isso não, viu, irmão? É uma criatura de Deus mesmo. E assim sendo, irmãos, este assunto tão importante, nós vamos fazer um resumo aqui agora. A pergunta é o seguinte: a respeito de quando Deus se revelou ao homem, responde: como que o Altíssimo se revelou pessoalmente a Jó? Jó estava diante de uma manifestação teofônica de Deus, ou seja, Deus se apresentou-se pessoalmente dentro de um redemoinho. O homem, Jó, não viu o rosto de Deus. Por quê? A Bíblia diz que ninguém ainda viu Deus. E se alguém ser usado a ver Deus, não vive. Não vive. É mistério do Senhor. Mistério do Senhor. Qual o propósito do livro de Jó? Do livro de Jó revela. Ele revela um grande propósito, irmão. Ele revela por fora que Deus sempre está conosco, mas Ele não sempre se manifesta na minha vida. E quando Deus não se manifesta na minha vida, vamos aprender essa? Vou repetir. Quando Deus não se manifesta na minha vida, vou falar só de mim, tá? Quando Deus não se manifesta na minha vida,
é porque tem alguma pedrinha no altar para ser consertada. Aqui eu quero aproveitar os irmãos que estão aqui. Ore pelo seu pastor. Hoje eu estou aqui, amanhã eu posso não estar. Quando o pastor resolver, irmã, fazer um remanejamento na igreja, eu já recebi, eu coloquei uma mensagem, pedir para colocar lá no Coluna e Fogo. Já recebi várias ligações. Não, porque eu quero mais. Tudo bem, irmão. Se o caminho é esse, nós devemos obedecer, irmão. Se o irmão quiser ser o pastor, ele pede para o pastor Wagner. Eu sinto que precisa fazer alguma coisa. Eu não vi, lá na história de Elias, irmão, Elias chamando alguém e falou assim: olha, corre lá no Monte Hermon, corre lá, busca as pedras para nós. Não, a Bíblia diz que ele consertou o altar. Ele usou as pedras que estavam ali. Eu quero imaginar assim, que ele era mais ou menos aqui, ó, 2 Bíblias. Ele tirou essa Bíblia daqui, pôs assim, ó. E tirou essa que estava assim e pôs assim. Será que os pastores das igrejas hoje podem fazer isso? Ou a nossa vida, sem a manifestação de Deus, é mais forte do que o amor pela igreja? Que nós temos que saber que a igreja não é nossa. A igreja é do Senhor. A igreja do Pai Celestial. Irmãos, nós estamos numa aula, aprenda isso. Quando você tiver outro pastor, que ele disser para você assim, ó, fique na porta, fique. Que ele disser, dê aula, dê. Que ele disser, seja secretário, seja. Se ele disser, dirija a escola dominical assim, dirija. E seja abençoado por Deus. Deixa que esse nosso orgulho caia por terra. Porque a igreja é do Senhor. Vamos fazer uma oração? Vamos ficar em pé? Vamos orar. Vamos orar pelos os irmãos que estão viajando, que são bastante gente. Eu estou preocupado, irmão, porque a igreja tem feito seu papel. Tudo conforme diz o figurinho. Álcool gel, distanciamento, fechando os cultos, fechando a oração. E os irmãos não estão nem aí. Estão nos parques, estão nas praças, estão viajando. Estão viajando de ônibus, estão viajando de carro, estão viajando de avião. Eu vi hoje foto de uns nas praias. Gente, não dá para segurar um ano. Não dá para segurar nem um ano. Se nós olhássemos para a Bíblia, olhássemos para o que Deus nos orienta, irmão, não tinha um irmão viajando, estava todo mundo, se não coubesse aqui dentro, nas cadeiras que estão reservadas, estava lá do lado de fora, na rua, orando de joelho, clamando misericórdia. Mas não estamos nem aí. Esta noite ali em casa foi difícil de dormir. Todas as casas com churrascada até a virada da manhã. Todos. Só a graça de Deus. Aí vamos dizer assim, mas Deus não está tendo misericórdia de nós. Não tem mesmo não. E Ele não vai se manifestar enquanto nós estiver desse jeito. Creio eu e dou minha orientação. Irmão, te acalma. Deixa a paz entrar no teu coração. Pede um tempo para Deus. Está difícil, tá? Minhas costas estão doendo, ficar sentado e deitado. Eu nunca vivi uma vida dessa. Mas eu quero que Deus permita que eu passe por esta fase
E lá na frente eu ainda posso entregar um folheto. E lá na frente eu ainda posso falar com o pecador. Vamos orar? Pai celestial e santo, nós te louvamos, Jeová. Nós te glorificamos, Pai, porque tu és santo, tu és justo. Tu és misericordioso, tu és glorioso, tu és poderoso. Deus de amor e Deus de bondade, eu sei que tu está presente nas nossas vidas. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Ajuda que a nossa consciência, Pai querido, venha trabalhar. Venhamos sentir a tua presença. Venhamos sentir a tua graça. Venhamos sentir o teu amor. Pai eterno, nós te pedimos e nós te louvamos em nome de Jesus. Amém e amém. E quantos podem dizer amém? Amém.